Hein? Olha só que eu li aqui uma frase de uma leitura nossa do livro do dia 16 de dezembro. Ai, que é aquela maravilhosa. Perdão, é que foi muito bom lembrar. Vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. Ai, meu Maravilhoso mesmo. Deus, a gente tem que lembrar disso pra sempre. Pra sempre. Que frase, meu Deus. Bom dia, Gabo! Bom dia, Gabo. No bom dia de hoje, tudo Sintonizando aí bonitinho. 5h30 da manhã. Vou fazer Uhul! Essa uma rádio vinheta, frequência uma está rádio. maravilhosa. Então, ai, que benção. Que Gostei, vamos começar a benção. nossa oração com essa seguinte frase. Repete ela para nós. Vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. Simples assim! Isso é maravilhoso. Isso também coloca a gente no nosso lugar, né? Coloca. Coloca. Porque a gente tem uma mania ridícula de achar que a gente viu tudo, que a gente tá sabendo. Ah, agora eu entendi. Pronto, tá resolvido. Aí vem uma frase dessa, te fala, meu filho, presta atenção, pobre mortal desse planetinha aí 3D. Presta atenção, você não viu tudo ainda, olha de novo. Olha de novo. Olha de novo, querido. Olha sobre uma nova perspectiva, que você vai pegar a parada, mais coisa, e mais, e mais, e mais. É isso aí. Gente, eu pareço É outra isso pessoa mesmo. com esse cabelo, porque cada dia é um flash no cabelo. Tá crescendo muito. Então, maravilhoso. Maravilhoso. Ai, preguiçando. A gente vai passar, tipo, todo mês a gente volta nessa frase. Pra, né, começar assim. Então vamos então para nossa oração do dia, não é mesmo? Pedir uma bênção para esse nosso momento de fé, de fé. Ó, oh, Deus, a figurinha. Ai, gente, eu De preciso dar um compromisso. print nessa figurinha. De compromisso, mais uma semana aí, né? Chegando ao fim. E a gente ainda não conseguiu dormir na hora que deve, É, mas a gente não vai desistir de nós. Podemos ser seres melhores. E seremos rápido. sim. Quanto antes. Vamos dormir hoje mais cedo para tentar compensar a semana, e semana que vem seremos melhores, com certeza. Aqui na GE, né? Para não ferrar com Sim, o nosso sim, sim. sistema imunológico. Né? E, sim, que a gente tem que ajudar a Deus a ajudar a gente, não é mesmo? É isso. Eu, Que é bom o que eu tô humor maravilhoso que aprendendo. você tá. Eu estou, acordei muito bem-humorada hoje, falante. Que bom. Falante! Amiga, então vamos orar. Olá, Deus, sou eu de novo. Colabore com os nossos processos. Nós vamos abrir espaço para essa criança, nós vamos confiar mais, entregar mais, olhar melhor para cada questão, analisar em profundidade, nos manter focadas no que a gente realmente deve, se identificar com o que a gente realmente deve, para impedir que sofrimentos aleatórios surjam no decorrer do nosso dia, para que a gente consiga visualizar e vivenciar melhor os nossos propósitos, para que a gente seja cada dia mais fiel aos nossos princípios e aos nossos valores, para que a gente consiga reconhecê-los em nós com a velocidade ideal, para que a gente consiga viver mesmo o cotidiano das coisas e as relações com as pessoas de forma mais íntegra, saudável, benéfica, pura e espiritualizada. Eu agradeço demais a toda essa compreensão que a gente tem vivido e experimentado, apesar de tudo, porque é isso, né? É nos amar apesar de, apesar de, a gente está conseguindo, né? Nos dedicar ao que importa, com paciência e perseverança. Que essa quinta-feira seja maravilhosa, porque é mais uma oportunidade de sermos melhores e de experimentarmos a vida. E é isso. Muito obrigada Assim aos mesmo. todos os nossos guias, aos nossos ancestrais por estarem conosco, por perseverarem conosco, por terem paciência conosco, que a gente é merecedor disso. A gente é. A gente precisa compreender o quanto nós somos merecedores disso. E somos mesmo. Então seguimos, seguimos, seguimos. Assim é, está feito. Tá feito. Seguimos com os nossos projetos existenciais, nos organizando de forma prática no nosso dia a dia, fazendo o que precisa ser feito no dia, se organizando por uma saúde física e Fazendo o que precisa ser emocional, feito, é isso. Com saúde. principalmente. Como É, mulheres adultas e homens adultos, sabe? Porque às vezes a criança interior, ela vem com tudo birrenta, sabotando, não quer fazer, não quer trabalhar, não quer. Gente, vamos prestar atenção nisso e colocar ela no lugar dela. Integrar ela é importantíssimo, porque a gente precisa dessa alegria, dessa ludicidade para viver. Mas a gente também precisa colocá-la no lugar e assumir a rédea da vida adulta e realizar, e não ficar esperando cair do céu. Porque a uhum, responsabilidade é nossa, inclusive para isso.
E aí sair do campo do pensamento e ir para o campo da realização, com pequenas metas palpáveis, passíveis de serem realizadas mesmo. Que seja em 15 minutos, em 30 minutos. Mas ontem reverberou muito isso no atendimento. Impressionante como o universo está em sincronicidade, sabe? Impressionante. Muito, muito, virou uma chavezona. E é isso aí. Estamos vivendo. Essa questão da organização do dia, do fazer, né? Aí no sentido do fazer, no sentido de edificar o seu projeto a cada dia. Isso tem sido muito importante, porque isso faz parte da saúde mental, emocional e física e espiritual. Porque se você não se organiza nos seus limites também. E nas suas potencialidades, porque a gente não só tem limites, a gente também tem potencialidades, ou seja, a gente pode expandir. Se a gente não se organiza, a gente fica num limbo em que as coisas te chegam e você ainda não se organizou, e você não está num estado da matéria, assim, né, de equilíbrio. Nossa, mas isso tem tantos aspectos. Por exemplo, primeiro, algumas pessoas que fazem isso, elas não se colocam em prioridade. Então, elas são tomadas dia após dia pelas demandas dos outros. Perfeito. Porque aí todo mundo vira prioridade. Você vai passando por cima e não assumindo as suas próprias coisas. Seu tempo é roubado. Então tem esse aspecto. E tem o outro que é da procrastinação mesmo. É de você se alimentar a culpa, porque aí você olha e fala, não perdi tempo, não fiz, não sei o quê, e fica na lamentação. Fica num looping de lamentação e não faz. E aí você perde mais tempo, na verdade. Gente, eu tô parecendo muito doida com esse cabelo, mas tá sendo tão engraçado. O fazer pela demanda do outro, né, excessivamente, e também não fazer nada. São dois lugares que você corre o risco de cair. De estar, assim, de cair, Não é desse lugar que nós estamos falando. Não é. E assim, é muito urgente se colocar em prioridade e organizar a sua rotina, para que você consiga realizar as suas coisas. Que é a sua alma falando, que é o seu trabalho no mundo. Sabe, assim, não é organizar pra ir, assim, né, lógico que existem coisas que vão se complexizando, mas não é pra sua saúde. É pra você, pra sua saúde, pro seu bem-estar, né? Não é porque você precisa de ganhar mais, não é porque você precisa de responder a 10 demandas, aumentar a sua performance, porque se isso não estiver dentro dessa questão da saúde, ou seja, se a saúde não estiver sendo alimentada por essas práticas e mantida, você tem que repensar. Tem que repensar. E começar do zero e elaborar tudo de novo, e é isso aí. O que não pode... O bem-estar é saúde. Saúde é um estado físico, emocional, espiritual, social, de bem-estar. Integrado, é isso aí. E esse é o natural, porque as pessoas tendem a naturalizar o errado, se identificar com a dor, sabe? Isso tudo que a gente tá falando tem que ser feito sem sofrimento. Tem que ser feito porque tem que ser feito. Não tem que sofrer. Sim. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Bom dia, Danusa. Bom dia. Crazy Derson. Crazy Queer. Vamos aí, gente. Vamos iniciar a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Agora a gente está na segunda parte, que é do mundo espírita ou dos espíritos. Lembrando que a gente está aqui toda terça, quarta e quinta, às 5h30 da manhã, para oração, reflexões, leituras e debates. E muito mais. E muito mais, com esse bom humor impecável, não é mesmo? Essa hora da madruga. Ai, gente, não aguento. Tem dia que tá demais. Que legal, Danusa, se você aparecer por aqui. Saudades de ti. Bem-vinda. Estamos aqui Amiga, com você tá Lua me ouvindo Libra. bem? Porque eu mudei de fone aqui. Eu estou te ouvindo muito bem, e esse fone aí é bem melhor que o outro, fica tranquila. Sério? Às vezes dá umas gritadas assim, falar alto. É que eu achei que não tá rolando, então tá rolando normal. Tá super rolando, nossa. Cara. Beleza, tô zoando. Melhor é possível. Vou até dar uma baixada aqui, que eu lembrei que eu tenho esse controle de abaixar. Por que eu tô sofrendo? Controle. A gente não pode ser controlador, mas para algumas coisas a gente tem o controle na mão. Não é mesmo? Como é que fala isso? Sabedoria do cotidiano. Nessas pequenas coisas podemos acessar a sabedoria do cotidiano. Ó, sodalita na mãozinha. Sodalita, que é a pedra do chakra laríngeo da comunicação. Bora lá. Capítulo 1, dos espíritos. Aí vamos falar sobre 1. Origem e natureza dos espíritos. 2. Mundo normal primitivo. 3. Forma e ubiquidade dos espíritos. 4. Perispírito. 5. Diferentes ordens de espírito. 6. Escala espírita. 7. Progressão dos espíritos. E 8. Anjos e demônios. Nossa, já amo este capítulo. Sem ler, eu já amo. Sim. Vamos lá. Ai, que coisa boa. Origem e natureza dos espíritos. 76. Que definição se pode dar dos espíritos?
Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Povoam o universo fora do mundo material. Aí tem uma nota aqui. Tu quer ler? Então, interessante isso. Deixa eu só pensar aqui. Eles podem ficar em outros lugares que não a Terra e a órbita da Terra? É uma questão mesmo. Os desencarnados têm essa Povoam o possibilidade? universo. Eu acho que pode, com essa frase. Povoam o universo, fora do mundo material. Não é nem Nota. assim, povoam o sistema solar. A Via Povoam o Láctea. universo. Podia falar qualquer coisa, né? Tá Nota. mais abrangente aqui. Certo? Tá. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Era só para ele explicar a conotação que ele estava querendo usar, a palavra. Bom dia, Henrique, bem-vindo. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus, de igual modo a um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez somos obra sua. A gente já falou sobre isso uma vez, né? Que eu não concordo muito, né? Porque eu tenho uma visão mais budista com essa assimilação aqui. Para mim, nós somos o todo e tal. Mas tudo bem, é interessante. 7 e 8. Quer falar alguma coisa sobre isso, Ju? Não, seguimos. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso, que sendo Deus eterno, tendo criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Isso também ele já tinha falado. Que aquele negócio, naquele pedaço da criação, né? Quando ele explica a data da criação. Foi quando? Foi 4.000 anos antes de Cristo? Foi 3? Quando começou? Aí Adão, e aí... Foi Adão? Não foi Adão. Não foi Adão, aí a barca de Noé. Na verdade, foi só local, não foi no mundo inteiro, dilúvio, né? Os 7 dias foram períodos. Os 7 dias foram anos e milhares de anos, né? De transformação para acontecer, para nascer de fato. 79. Pois que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se verificou na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Olha só. Olha que coisa linda, né? Ainda está criando os espíritos. Olha, isso é legal. Ainda está criando tudo. Tudo. Pode nascer um novo tipo de planta. Por que a gente acha que criou e acabou? Né? Nossa, olha isso, que incrível. Pode nascer um novo tipo de planta. O momento da criação. Uma planta que pode ser a constante, cura de alguma coisa. Sim. Desculpa te interromper, porque me deu assim, ó. O momento da criação é agora. Bora lá. A gente é e está sendo. Tipo, estamos sendo criados. Nossa, que incrível! Lindo, também estou aqui, na piração. Deus jamais deixou de criar, meu Deus! Vamos anotar essa frase para... vamos. É, 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Nossa, olha que perfeito, né? Porque
o que é aqui pode não ser em outro lugar. Então, quando você fala que é imaterial para quem? Porque a gente está tomando em perspectiva as nossas formas de percepção. Isso. Mas em outro lugar pode ser outra coisa. E ser matéria, É inclusive. matéria. É. Pode ser Não é matéria em outro corpo. lugar. Não é Não é corpo. corpo. É Não é matéria. É, porque a energia é matéria. A luz é matéria. Então, é matéria. Caraca, hein? Maravilha. É matéria Dizemos. quintessenciada. Só para Matéria fechar o que quintessenciada. ele diz aqui. É. Na própria linguagem que ele traz. Quintessenciada. Vou até anotar para uma pesquisada depois. E aí ele conclui, é tão etérea que não pode ser percebida pelo sentido. Muito interessante. Hoje é que dia, hein? Não pode ser percebida, talvez, pelos sentidos do corpo. Hoje é dia 4? É 4, amiga. Obrigada, amiga. De nada. Mas a gente pode alcançar a percepção desses espíritos, né? Por meio, por exemplo, de uma percepção através do terceiro olho, né? Tô abrindo Total. aqui, né? Sim, pode muita coisa acontecer, dependendo da nossa conexão, né? Não é que assim, que ele não vai ser percebido por nós. Só não é percebido pelos nossos sentidos. O Gabo mandou, olá, estou aqui. Bom demais, Gabo. Olá, Gabo. Olá. Você ouviu tudo, Gabo? Estamos Você te tá percebendo, quietinho. Gabo. Estamos te percebendo, Gabo. Pode ficar tranquilo. Eu não imaginei em hora alguma que você tivesse saído daqui. Vamos lá. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos, sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós, outros, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. É isso. Maravilhoso. 83. Os espíritos... perguntou que não, escreveu, né? Porque eu acho que escutei que você ia perguntar algo para mim depois. Da quintessência, né? Provavelmente. A gente então ficou com essa... É verdade, Gabo. Fala pra gente. Você sabe alguma coisa da quintessência? Matéria quintessenciada. É isso. Enquanto o Gabo vai escrevendo, a gente vai. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um tempo, e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não volta à massa de onde saíram, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Existem coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito... Dissemos. Aí tá dissemos? Aqui tá dizemos. Interessante. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. E tudo o que podemos dizer... é tudo o que podemos dizer por enquanto. A existência do espírito não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Caraca, e aqui tá sublinhado nesse livro, alguém sublinhou essa frase. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Gabo explicou. Não, ainda não. Ou sim, não, ainda não. Não tem fim. Agora sim, amiga. Então, alguns segundos depois, tá? Tá vendo isso? É que ele tinha enviado e ainda não tinha chegado, sabe? Sabia que ele tinha enviado. Foi o delay dele enviar. A imperfeição da máquina. Tá mais rápido que a internet. Que isso, hein? É uma matéria bem sutil, muito diferente do que a gente conhece, que é bem mais densa, ponderável, palpável. No meu entendimento, o espírito é tão sutil que se assemelha a um tipo de luz. E é mesmo, né? E quando a gente vê qualquer tipo de aparição, geralmente é assim mesmo. É luz, é alguma forma de luz. Interessante. É porque é muito dispendioso energeticamente para eles. Esse negócio fantasioso de aparecer uma entidade, não sei o quê, não é bem assim, não. Para eles é muito dispendioso energeticamente serem vistos por nós. Vai muita energia. Aí ele manda aqui, ó, a centelha divina, o que dá forma, é seu perispírito. Também quintessenciado, mas mais possível de perceber, mais denso, o perispírito, do que o espírito. Compreendi. A centelha o divina, perispírito é mais denso que o espírito, mas também é quintessenciado. Mas ainda é possível de perceber. Entendi. Qual é mais denso? O perispírito. O perispírito é mais denso. Tá. Quando alguém vê um desencarnado, ele vê o perispírito, não o espírito em si. Não o espírito. Essa aí eu não sabia ainda.
Quer dizer, o espírito ele é Como esse é um bem planeta sutil denso, mesmo. vai aparecer o que é mais Ou seja, a denso gente mesmo. só vê o perispírito, basicamente. O que a gente vê, percebe, né, até pela percepção assim, mais sutil, é o perispírito. Que tem mais forma, assim, né? Sim. Tem mais contorno. É tipo a água dentro de uma garrafa. A garrafa dá forma ao espírito. Grosso modo de dizer, já falou. Ah, tá. Interessante, hein? Demais. Seguimos, então. Seguimos. Mundo normal primitivo. Vai lá. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, portanto, um sobre o outro incessantemente reagem. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. A resposta da minha pergunta. Acotovelam, se lembra, amiga? Acotovelam-se. Nossa, você lembrou Tem uma hora que ele disso. fala. Eu lembrei, porque ficou na minha mente. Total, é verdade. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes, muitos deles, de contínuo a vosso lado, observando-vos, e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas, ao menos adiantados. Aos menos adiantados. Há regiões interditas, que devem ser interditadas, né? Há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, tem lugares que alguns espíritos não podem ir. E se vão, eles já estão andando pelo outro lado da força, o lado negro da força. Não gosto dessa assimilação. Mas... Platão. Ah, tá. O Gabo aqui falando. Platão já falava do plano espiritual, quando dizia do mundo das ideias. Aqui é uma projeção imperfeita de lá. Certo. Certo. É isso. Estamos vivendo em uma projeção imperfeita. É isso. Cadê a Nossa, definição do dicionário acotovelam-se. de ubiquidade mesmo? Eu faltei dessa aula. Eu não tenho Alguma aqui, você tem. Pior que eu tenho um É monte de uma. dicionário, cara, deve ter uns 5, mas tá lá do outro lado. É, aqui não tem. E não pode mexer no celular, se mexer cai. Não. Gabo, ajuda nós aí com essa palavra, pra gente ter uma noção mais apurada do que se trata. É verdade, Gabo, por favor. Forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ah, sim. Aê! Sabia que era alguma coisa que eu não Tá na sabia. ponta da língua, hein, Gabo? Que isso, Parabéns. hein? Tá que tá, nem precisou usar o tio Google. É isso aí, então. Capacidade Forma de e ubiquidade. estar em vários Capacidade de estar em lugares ao vários mesmo lugares ao tempo. mesmo tempo. É a onipresença de Deus, né? Onipresente. É isso, é ubiquidade. Vai, amigo. 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou É, centelha tem cor? para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Representam-se Olha, ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. é. Ai, que legal. Ah, 89. Os o espíritos Gabo, o gastam Gabo disse aqui só um minutinho. Só pro Ah, isso a de ter essa ubiquidade. estrela? Ah, ubiquidade. Sim. Ah, Peraí, deixa tá. eu só dar uma concentrada aqui, porque esse Mas eu nome acho que isso também, hein? A chama ou a estrela na fronte representam-se de originário os gênios com uma chama. Quando é gênio no mundo espiritual, né? Quando é um espírito muito especial, tem essa chama ou estrela na fronte. Foi mal cair. Imagina. Imagina, Gabo. Coloca o seu alto da cabeça. 89. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? sim, porém rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte,
A alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O Nossa, hein? pensamento é um atributo da alma. Onde está o pensamento, a alma está também. Faz muito sentido. Se você pensar que nós somos pensamentos, sentimentos e ações, o pensamento está ligado à mente. Aí ele liga o pensamento e a mente está ligada ao ego. Só que aqui ele liga o pensamento à alma. Então é como se a gente carregasse com o pensamento luz e sombra. Porque é assim mesmo. Mente e alma. Mente e alma. Sombra e luz. Interessante isso. Muito bom mesmo. Que aí junta com tudo que a gente já falou, né? A gente assiste esse pensamento, essa mente, e toma que partido? O que a gente vai sentir a partir desse pensamento? Uhum. A gente vai tomar um partido de luz ou de sombra? A gente vai cocriar como? A escolha é nossa. Muito bom. O Nossa, pensamento é um muito bom. atributo do espírito, Vou anotar. da alma. Hum, Muito bom. que legal. Mesmo. Ou seja, parece que independe da matéria, no sentido. Não, parece não, independe, né? Que ela é originada do espírito. Não, mas você O esqueceu que eles pensar. são matéria? Eu falo da matéria o que fala que é matéria, né? Assim, tá tratando de matéria, de corpo. Independente Incorpórea. do corpo. Isso. Dependente do corpo. Sim, mas sim. 90. O espírito se transporta de um lugar a outro. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre. Mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Depende de um monte de coisa, né? Tipo, depende da sua vontade, mas também depende se ele tem ubiquidade. Depende, entendeu? Que regiões que ele tem acesso, né? Uhum. Né, Gabi? Depende, né? A 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis. É isso. Que 92. interessante. Muito. O Gabo respondeu, sim, Ana. É isso. É isso, depende. Porque aqui a gente pensa, né, quando eu pensei, a matéria continua obstáculo do espírito, eu pensei, a matéria é tipo casa, né, assim, concreto. Aqui ele traz os elementos, né? Os elementos Sim. Ele não, traz os não constituem um elementos. obstáculo. Então, se você estiver tipo, submerso na água, para Não eles interessa. É, não interessa, entendeu? sim. Show de Muito bola. engraçado, né? Que a criança faz o quê? Quando tá com medo, entra debaixo do edredom. Lembrei disso na hora que eu li. Falei, gente, aí com medo a criança faz o quê? Tampa a cara. Não interessa onde você esteja. Tá lá pegando fogo, tá debaixo da água. Muito bom. Uhum. Isso que é engraçado, né? A gente tem umas coisas na mente, assim, lúdicas, que é engraçado mesmo. 92. Tem os espíritos o dom da equidade, da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dizer-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Ah, tem uma Não mensagem aqui do pode. Gabo, deixa eu ler, calma aí. Uma vez eu li um livro que explicava, assim, os átomos. Explicava assim. Ah, tá. Explicava assim. Os átomos têm uma distância entre o núcleo e os elétrons. E é uma distância bem grande dentro da escala atômica. O espírito atravessa justamente esses espaços. Entendi. Uhum. A física quântica trabalha muito com essa análise do átomo também. Porque o elétron, ele está sempre em movimento. É como se ele tá orbitando. Mas nessa órbita, ele está sempre pulando de um lugar para o outro. E quando ele pula de um trecho da órbita para o outro, ele desaparece. Então, Nossa, é muito interessante isso, que eu gosto de física quântica. Aí eu leio umas paradas. A Meet Goes One é uma super indicação para quem quer ler alguma coisa. E aí, nesse momento que ele vai de uma para outra e some, prova pra gente que é possível desmaterializar de um lugar e materializar em outro. Uhum. É, é, é como se existissem mesmo portais, sabe? Você entra num lugar, e sai no outro, Só que é, tipo assim, muito rápido, milésimos de segundos, e é isso. E aí ainda há estudos sobre, né? Como é que acontece? A física quântica é muito mundo espiritual, total, porque a gente ama, não é mesmo? Muito, Que muito, legal. explica um monte de coisa, né? É isso aí. Onde a gente parou? Ah, A é sobre a pergunta ubiquidade, né? Vai lá, amiga. não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. E é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas, longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Nossa, é um pouco do Hum, que você falou dos elétrons, né? Assim,
circulação, né? Sei lá, achei parecido. É verdade, Radia né? para diversas, ele radia para diversas direções, mas ele permanece um, né? Talvez um tenha um centro, não sei. Sim. Todos os espíritos irradiam com igual força? Muito longe disso. Depende do grau da sua pureza. É por isso Mas que a tem gente uma está aqui, explicação. inclusive, né? Estamos aqui para alcançarmos esse lugar de elevação, né? Para melhorar. É uma oportunidade, tá encarnado é uma oportunidade. Por isso que a gente tinha que valorizar a vida, que aí vai na nossa live de ontem, assiste lá para entender um pouco como o ser humano se sabota e se alia à morte, não à vida, né? Se alia à morte em vida. Bom dia, meu Aí, bem. Aí bom entrou. dia, Ah, Taquinho! seja bem-vindo. Bem-vindo. Cada Amiga, tem uma espírito explicação aí. Vamos. Isso, vamos Ok. lá. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para esse efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordem, sinais e movimento a diferentes pontos. Show de bola. Maravilhoso. E aí explica também como é possível fazer algumas interferências energéticas à distância, como a terapia integrativa que eu Uhum. trabalho. Você está muito distante, você consegue manipular e influenciar no campo energético alheio, por intenção. Irradiar, né? Desde a sua unidade, do seu lugar, você É irradia isso. para outro Nossa, lugar pensei no nisso. espaço. É, e super funciona. Pensei nisso na hora. É, é ubiquidade. Aqui está dizendo, pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. Aí aqui traz também essa questão, né? Você permanece íntegro na essência, só que em vários lugares, São simultaneamente. desdobramentos. São desdobramentos. Exatamente. Muito interessante. Muito, muito, muito. Sabe por quê? Ativou alguma coisa internamente em mim que justifica o trabalho em grupo. Porque se eu faço isso, se há o desdobramento, por um, pode haver por dois, por 10, Sim, sim. a unidade permanece íntegra na essência. Só Você pode que estar em agindo em vários vários pontos. desdobramentos ao mesmo tempo, agindo em vários Sim, pontos. sim. É porque eu já experimentei o desdobramento, mas simultaneamente, em vários lugares, mas fazendo coisas diferentes. E aí, de repente, você vê que dá para fazer a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Vamos ler aqui que o Gabo mandou. Nota de curiosidade: o Uber não chama Uber à toa. Ele quer ter ubiquidade. Gente, é o mesmo radical. É mesmo, Gabo, que legal essa curiosidade. Legal. É daí que vem o Uber. Caraca, perfeito. Vamos trabalhar nossa ubiquidade, pelo amor de Deus. Já tô amando essa palavra. Já estamos trabalhando, estamos estudando sobre ela. É isso, estamos. Maravilhoso. Caraca, que legal, que legal. Amiga, vamos fechar Então aqui e aí a confere gente aqui. vem no Perispírito 93, né? Na Show semana de que vem. bola. Que horas são, por favor? São 6h26. Ah, tá show. Just in Bom time. demais. Just in Show de time. bola. Que Ah, lá. delícia. Vamos fechar com essa palavra incrível. Ubiquidade. Bom Adorei. dia, tia. Adorei. Vamos lá, Gabo, então. obrigada mais uma vez. Foi ótima a nossa semana. Que semana mais produtiva, né? A gente falou sobre tantas coisas, começando falando sobre os excluídos, não foi? Na terça? Foi. E depois a gente passou para falar sobre a valorização da vida e dos recursos, dos nossos recursos naturais. Recursos naturais. É. E aí fechamos hoje Hoje, com a valorização do nosso ser adulto, que da nossa merece, saúde. da nossa saúde, em todos os aspectos dela, né? Como é nossa responsabilidade cuidar dela, ativar esses lugares, né? De, de capacidade organizacional, né? A responsabilidade é isso.